Que eu chamo agora. Olá, doutora. A senhora consegue me ouvir? Consigo perfeitamente. Está me ouvindo? Sim, senhora. Muito bom. Vamos aguardar só um pouquinho, então, ver se o pessoal entra. Uhum. Até porque nós combinamos às 8, portanto, ainda há 5 minutos para quem tiver interesse, obviamente, entrar e poder aceder a esse conteúdo que eu particularmente entendo que seja relevante para a prática, principalmente nessa altura em que, apesar de, teoricamente, sob o ponto de vista utópico, estarmos num Estado democrático de direito, o que mais ocorre nos processos são arbitrariedades. Com certeza. Arbitrariedades essas que, obviamente, a lei dispõe de instrumentos para combatê-las. Com certeza. Com certeza. É importante sabermos, né, as armas que nós temos perante a lei, aquilo que nos torna não só a lei que nós temos nacional, mas também procedimentos, tratados internacionais que nós podemos fundamentar para proteger ali os nossos clientes, né? Porque nós vemos assim irregularidades diariamente dentro do processo criminal que são absurdos. Então é importante saber porque a fase de inquérito é onde que tudo começa. Então a partir dali ou dá tudo certo ou dá tudo errado. Até mesmo porque ser submetido a um processo criminal por si só já é um flagelo. E, portanto, a partir do momento em que temos um inquérito que ele já inicia sob o manto da ilegalidade, este processo certamente vai ser equivocado do início ao fim e, portanto, se houvermos, que é o tema, obviamente, deste debate, uma intervenção proativa desde esta fase, já temos a possibilidade de coibir que este processo, que começou de uma maneira ilícita, avance, conseguindo, obviamente, quem sabe, uma decisão de arquivamento ou até mesmo uma decisão de não pronúncia em fase de debate instrutório. Exatamente. Exatamente. É muito importante essa questão, porque o que acontece? O que eu tenho percebido também é porque cabe aqui, pelo menos em Portugal, né? Aqui cabe ao Ministério Público dirigir o inquérito. E o que muitas vezes acontece é que a polícia criminal, ela toma a frente e ela dirige, ela faz a recolha da prova desde a suspeita do crime até a recolha de prova. E ao final daquilo, ela simplesmente entrega ao Ministério Público para dar seguimento ao processo penal. Embora tenha constitucionalmente previsto ali e assegurado algumas questões como a repressão, a criminalidade, dentre outras coisas, mas processualmente falando, a polícia não pode tomar atos próprios, porque ela é simplesmente um auxiliar dependente de atos judiciais, das autoridades judiciárias. E quem são essas autoridades judiciárias? Ministério Público, juiz de instrução e juiz. Então, quando essas situações acontecem, a partir daqui já está todo o inquérito estragado. Inclusive, na verdade, é muito importante mencionar relativamente acerca das ciências forenses, que auxiliam a descoberta da verdade real no processo penal. E, de maneira muito infeliz, a nossa polícia ela não é muito preparada para lidar com as questões técnicas do processo penal. Por exemplo, quando há a suspeita, a mera suspeita de que alguém cometeu um crime, automaticamente este suspeito deve ser constituído arguido no processo. E a partir do momento dessa constituição, ele adquire aquele status de direitos e deveres processuais. Porém, infelizmente, muitos desses suspeitos são
ouvidos na qualidade de testemunhas, para quê? Para que a polícia ela possa obter informações relevantes e possa, obviamente, perseguir este indivíduo num futuro inquérito ou numa futura ação penal. A questão é que a ausência de constituição de um suspeito como arguido constitui uma nulidade absoluta no processo. E essas informações que foram adquiridas na qualidade de testemunha e as informações que tenham um vínculo de causalidade com elas são totalmente nulas. Agora, infelizmente, na prática, obviamente, não estou a criticar a estratégia de ninguém, mas em razão de uma postura omissa no processo, diante da ausência de diagnóstico deste inquérito, muitos colegas recebem o processo, não se atêm a essa informação e muitas das vezes a situação do cliente se torna catastrófica porque o processo avança para julgamento, o processo avança com qualificações jurídicas indevidas, o processo avança respaldado em provas que são flagrantemente proibidas. Exatamente. O que... Eu já vi... Desculpa interromper, doutor, mas eu já vi provas absurdas no processo, mas assim, absurdas. Porque, como o doutor mesmo falou, é importante que as ciências criminais no processo, e é de suma importância mesmo, porque o que acontece? A polícia, às vezes, ela exerce uma função que não cabe a ela exercer. Como às vezes ela faz uma recolha de prova e ela quer fazer tudo. Ela recolhe a prova, ela mesma faz a perícia e atenção, que quando ela chega no local do flagrante, e ela, às vezes, a polícia, e eu aqui falando da polícia judiciária, ela faz até uma recolha de prova, ela pode até fazer uma recolha de prova, mas não cabe a ela fazer uma perícia. O Código de Processo Penal prevê que cabe a um perito fazer uma perícia. A partir do momento em que ele faz uma recolha e coloca ali no suporte específico, cabe ao perito fazer. E o que acontece nos processos? A própria polícia vai no local do flagrante, a própria polícia faz a perícia, a própria polícia descreve, nem sequer tem uma cadeia de custódia de prova. Então, e o grande problema disso é que essas provas, elas têm uma natureza de prova indiciária e elas devem ser corroboradas em fase de julgamento para poder serem valoradas. Infelizmente, considerando esse status de autoridade policial, as declarações prestadas pela polícia, elas recebem uma relevância absoluta no processo, como se a verdade dos fatos estivesse nas declarações dos policiais e como se eles fossem seres totalmente isentos de erro. Um dos problemas que ocorrem, sob o ponto de vista prático, e também que enseja a nulidade desse meio de prova, é a repetição do reconhecimento em juízo. É muito comum os arguidos serem reconhecidos na fase de inquérito e chegam em julgamento, ou o Ministério Público, ou o juiz presidente questiona. Então, seja para testemunha, ou seja para autoridade policial, o senhor confirma que viu este indivíduo no cenário do crime? E muitas vezes eles dizem sim. Portanto, além de se tratar de uma pergunta indutiva, que é proibida no âmbito da prova testemunhal, este duplo reconhecimento é nulo, porque a partir de então decai totalmente a credibilidade probatória do reconhecimento que foi feito na fase de inquérito. E é uma das coisas que na prática muito acontece. E há condenação, página, com base nisso. Há muita condenação. E não só, porque nessa questão do reconhecimento também acontece muito de colocarem pessoas, as fotos, né? Ao invés de colocar pessoas semelhantes, colocam pessoas assim, completamente diferentes, assim, que não tem nada a ver. Então,
é absurdo, o que também faz decair a prova. Então, assim, tem que ter mesmo muito cuidado. São questões de nulidade. E realmente o problema é que às vezes nós vemos colegas que não se atentam a essas questões que podem ser derrubadas em julgamento, às vezes até mesmo em fase de instrução. Exatamente. E é justamente por isso que, na verdade, essa questão da proatividade da defesa na fase de inquérito, ela possui alguns obstáculos, nomeadamente a questão do segredo de justiça. Em alguns processos, nós só temos conhecimento dos indícios que pesam e das provas indiciárias que estão em questão após a acusação ser deduzida. O que, na verdade, na minha humilde concepção, constitui uma flagrante violação do princípio do contraditório. Porque, a partir de então, eu posso estar diante de uma acusação surpresa, cujos indícios eu poderia ter confrontado em momento processual oportuno. Em que pese haja um instrumento da abertura de instrução, em que eu posso invocá-lo após a dedução de acusação, eu muito bem poderia ter uma intervenção probatória ativa na fase de inquérito e conseguir ou um despacho de arquivamento, ou então que o Ministério Público acusasse por crimes menos graves. Então, ora, infelizmente, nós às vezes não sabemos das provas que existem no processo, em função do segredo de justiça que nos impele, mas a mídia sabe. A mídia conhece o processo do início ao fim. Portanto, infelizmente, há essa vulnerabilidade legal que estamos sob o palio. O que é um absurdo, porque a defesa tem o direito de ter acesso aos mesmos meios que o Ministério Público tem. A defesa tem o direito de ter acesso a todos os meios que o Ministério Público tem de assegurar a defesa, porque, por vezes, o arguido entra na sala de julgamento já condenado. Parece que o ônus da prova ele é convertido. Ele passa a ser do arguido ao invés do Ministério Público. Mas partindo do pressuposto que neste inquérito não haverá segredo de justiça e, portanto, os meios de prova que já foram obtidos estão à nossa disposição, o arguido, se utilizar de algumas estratégias, de alguns vetores de defesa, de intervenção que podem ser invocados neste inquérito, ele pode obter alguma vantagem processual. Isto por quê? Porque quando o arguido ele é constituído nesta qualidade e toma conhecimento desses indícios, até então o processo vai começar com base nas informações que contém na notícia do crime. E o arguido como tal, ele possui um conhecimento privilegiado, porque, em tese, ele tem conhecimento das circunstâncias que ensejaram essa notícia-crime. E, a partir de então, já se pode traçar uma estratégia de defesa para descondicionar este inquérito, essa notícia-crime no sentido acusatório. A autoridade policial, o Ministério Público, até então, eles não têm conhecimento por onde começar, mas o arguido tem. E, portanto, é neste sentido que há a necessidade dessa intervenção ativa, em razão deste conhecimento privilegiado que o arguido possui e, através deste conhecimento, poder adotar e produzir meios de prova que descondicionem o inquérito no sentido acusatório. Até mesmo porque muito se fala no princípio do indúbrio pro réu, mas pouco se fala no princípio do indúbrio contra o réu, que é justamente o inquérito e a acusação e, posteriormente, o processo partindo para a fase de julgamento. E é contra este princípio que devemos confrontar desde o início. Ora, infelizmente, nos inquéritos que eu tenho acesso, a polícia ela trabalha de uma maneira tão displicente que, obrigatoriamente, não só por questão de ofício, eu tenho que requerer provas. Provas essas que o Ministério Público, como titular do inquérito, muitas das vezes entende que não são pertinentes. E é a partir desse momento que nós temos que
nos converter em pele de leão e requerer as providências necessárias. Isso aqui em Portugal tem sido uma briga constante. Porque nós isso não é só no inquérito do doutor, aqui no escritório também. Nós fazemos requerimentos, perícias, requerimentos de suma importância para a defesa dos arguidos. E não só o Ministério Público, mas também juízes. Não viu pertinência em dar deferimento. Como não? Como não? Estamos falando da liberdade, de um direito de liberdade, de um bem extremamente precioso. Como não? Tem sido uma luta, como o doutor bem falou, temos que vestir em pele de leão. É por isso que há algumas estratégias nessas circunstâncias a serem adotadas. Alguns colegas preferem recorrer de imediato. Eu já não faço isso. O que eu faço é um requerimento, arguir a nulidade desse despacho que indeferiu esse meio de prova, argumentando que este meio de prova ele é de incomensurável relevância para a elucidação dos fatos e que a omissão deste meio de prova constitui uma nulidade porque seria um método obrigatório de prova a ser produzido, o que não foi. Portanto, isso constitui uma nulidade dependente de arguição que está prescrita, salvo erro, não estou com o código aqui, mas está no artigo 118, 119 do Código de Processo Penal. E, caso ainda assim este indeferimento persista, é que deve haver o recurso. Porque muitos recursos, eles são indeferidos quando não há esse requerimento prévio de nulidade, porque o Tribunal da Relação, a depender da sessão, eles podem entender que não há interesse de agir nesse caso, porque essa nulidade ela não foi arguída previamente. Mas não só essas questões de nulidades elas são importantes. É muito importante também nós tentarmos compreender ao máximo a dimensão da qualificação jurídica em que o Ministério Público indiciou. Isto por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o Ministério Público indiciou o arguido por um crime que cabe interceptação telefônica. Nesse segmento, a partir do momento em que há a possibilidade de desclassificação deste crime mais grave para o crime menos grave, e este crime menos grave não se trata de um crime de catálogo da interceptação telefônica, este meio de prova ele é nulo. E não só no crime de catálogo, mas também temos também o acórdão do Tribunal Constitucional, que trouxe muita nulidade, inclusive consegui absolver vários clientes com esse acórdão 268 do Tribunal Constitucional, que demonstrou a violação da vida privada, porque o que estava acontecendo? A polícia simplesmente estava interceptando todo mundo, não notificava ninguém, violava a vida privada de todo mundo, de anos atrás, mensagens e ligações e chamadas, e não estava nem aí e entrava na vida de todo mundo. De fato, um absurdo. Então se tornou inconstitucional, o Tribunal Constitucional decretou, lei geral, decreto obrigatório geral e ponto final. Fim. E, na verdade, não é só também a questão de ser crime de catálogo ou não. Eu já, e pasme, doutora, eu já participei de um inquérito em que havia um crime de violência doméstica, em que este crime, ele supostamente, ele foi o arguido detido em flagrante delito. Portanto, meios de prova, declarações da vítima, perícia, eventuais testemunhas que presenciaram o fato, etc. Porém, o órgão de polícia criminal decidiu por interceptar o arguido. Ora, o crime de violência doméstica, pelo quantum da pena, ele poderia tornar uma interceptação telefônica admissível.
Entretanto, neste caso em concreto, não haveria a obediência aos princípios de proporcionalidade, necessidade e adequação. Porque este meio de prova, ele seria manifestamente invasivo ao arguido porque ele é desnecessário. As provas que seriam suficientes para o processo, as provas indiciárias até então, elas já haviam sido produzidas e ainda assim como uma forma de transgredir a sua vida privada, a sua intimidade e etc., a polícia decidiu por interceptá-lo. E, portanto, não havia outra maneira a não ser analisar o inquérito, volto a repetir, a participação ativa da defesa na fase de inquérito e pedir essa nulidade. Porque certamente queriam, através da interceptação, descobrirem outros crimes e acusá-lo por outras coisas. Exatamente. Exatamente. Já houve uma situação também, e falando aqui agora numa situação interessante, em que houve um cliente que foi notificado para ir numa esquadra prestar declarações e lá chegando, disseram a ele me ligou e eu falei assim, olha, ele não pediu que eu o acompanhasse, eu falei, olha, se você achar e ficar na dúvida, então permaneça em silêncio, não fale nada, simplesmente permaneça em silêncio, que é um direito seu se resguardar o silêncio. E o que os policiais disseram a ele? Olha, é melhor você falar e não permanecer em silêncio, porque assim o processo vai terminar mais rápido. Claro que o processo vai terminar mais rápido, né? Você vai ser acusado e vai ser preso. Simples assim, as coisas vão ser muito céleres. É um absurdo. Exatamente. Eu particularmente, eu sou contra todo e qualquer tipo de violência, como é evidente, mas infelizmente, na prática, as pessoas, e não digo só as mulheres, como homens, etc., estão a utilizar do poder judiciário como um mecanismo de vingança privada. E o que acontece? Vamos supor que um casal briga e, portanto, uma das partes mente. Ele me bateu, ela me bateu, ele tentou me esfaquear, etc. E, de praxe, este crime ele já é indiciado como violência doméstica. O que acontece? O Ministério Público acusa, às vezes os casais eles voltam. E como se trata de um crime de natureza pública, não há possibilidade de desistência da queixa. Portanto, vai uma dica para os colegas, mantenham o arguido em silêncio no inquérito. Quando isto for para julgamento, o mantém em silêncio, porque, neste caso, o ofendido ou a ofendida pode se recusar a depor, está dentro das circunstâncias de escusa, de prestar depoimento, e se não depor, este depoimento não vai corroborar com as declarações prestadas na fase de inquérito e o tribunal não vai haver saída a não ser absolver. E é geralmente o que eu faço na prática. Ou então,